E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual vai ser o assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar sobre o Usiminas. O Usiminas se recuperou depois de quase um mês inteiro caindo direto. Teve os resultados do terceiro trimestre e ela deu uma boa recuperada. E vamos falar também sobre o VEG, que ao contrário de Usiminas, estava se mantendo aí caindo aos poucos e despencou após o resultado do terceiro trimestre, beleza? Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like, dá essa força, essa moral. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz aí todo dia, 8 horas da manhã tem vídeo. E já ativa as notificações, porque às vezes à tarde eu tô postando o segundo vídeo do dia. Então ativa as notificações aí pra você não perder nenhum. E caso o YouTube não te notifique, pode entrar no canal 8 horas que vai ter vídeo garantido. Eu não sou nenhum profissional de investimentos ou de análise de ações, só que eu tento estudar o máximo que eu posso para poder trazer os vídeos assim, de uma forma simples, sem falar muito termo, sem falar muita palavra em inglês, que eu acho que dificulta muito o aprendizado. E se o vídeo te ajudou de alguma forma e você quer retribuir, eu fiz o Live Pix, onde o link está na descrição. Você pode estar mandando qualquer valor ajuda muito. E caso não tenha algum valor para mandar e quer ajudar o canal, gente, compartilha, comenta, deixa o like, interage com o vídeo, que assim o YouTube entende que você gostou do vídeo e vai compartilhar para muito mais pessoas, beleza? Então é isso, deixar de papo e bora pro vídeo. Então bora lá, deixar de papo, vamos comentar aqui primeiramente sobre o Usiminas, tá? O Usiminas que veio caindo bastante nos últimos 30 dias aqui, desde o final do mês passado, que foi 29/9, que ela tava a 6,64, já estava a um bom preço e mesmo assim ela ainda caiu muito, tá? Ela chegou a ter uma queda aqui de quase 12%, alcançando aqui 5,87. Desde então, depois do resultado do terceiro trimestre, ela subiu e subiu bem, tá? Quase 6% de alta, já tá bem longe das máximas ainda de 52 semanas, só que já deu uma boa respirada. Essa alta aqui fez deu uma respirada para ação. E assim, tem alguns pontos que eu queria falar com vocês em relação a isso e a gente vai comentar também sobre o resultado. Por que ela subiu? O que impactou a Usiminas para estar subindo assim? A reforma do Forno 3 até o momento não tem nenhuma notícia de estar pronto ou não, então acho que isso não impactou a Usiminas. O resultado, às vezes o pessoal fica muito pessimista, tá? Acha que vai vir uma coisa extraordinariamente ruim, e se vem só médio ou vem um pouco ruim, meio que o mercado já precifica para cima, tá? Então o mercado tenta antecipar e muitas vezes dá errado, tá? Então essa queda aqui pode ser que tenha impactado pelo fato de achar que a Usiminas vinha com um resultado muito ruim. E se o resultado foi só ruim, já dá uma aliviada e já melhora o preço, tá? Porque se a gente olhar aqui o preço VP dela, tá 0,32, tá muito descontada. Então a ação tá tão barata que por mais que tenha resultados não tão bons, ainda faz subir o preço. Então vai ter gente que vai pegar aqui nessa baixa aqui, esperando, se chegar aqui, ó, vai ser um lucro muito grande, tá? Então você vê que às vezes o pessoal espera para tentar pegar um resultado melhor na Usiminas e possivelmente por causa disso pode ser que o resultado tenha melhorado, tá? Quais são os números que eu queria comentar com vocês aqui que melhorou para a Usiminas? Questão aqui da projeção para o quarto trimestre aqui de 2023. O volume de vendas de aço pela unidade de siderurgia, elas estão com a previsão aqui de 900 a 1.000 toneladas. Por mais que ela faça essa projeção, ela já deixa bem claro aqui que é só projeção, que não é nada certo aqui, ó. As projeções divulgadas nesse documento são meras previsões, não constituem promessas de desempenho e apenas refletem as expectativas atuais da administração em relação ao futuro da Usiminas, tá? Então ele deixa bem claro aqui que são só previsões, tá? Então possivelmente pode ser que alcance isso, mas não é nada certo, não é nada concreto que vai chegar nesse valor aqui, tá? Mas assim, mesmo com essa expectativa boa, isso aqui pode ser ruim ou bom, tá? Será que ela vai ter esse volume produzido para poder ter essas vendas? Será que o estoque abaixou tanto que vai fazer impacto e não vai ter isso aqui para produzir, para vender? Então tem que pensar nisso também. Não é só projetar o volume de vendas, tem que ver o volume de produção pelo fato do Forno 3 ficar parado praticamente o terceiro trimestre inteiro, tá? Além do final do segundo trimestre também, ainda tem isso. Aqui estão os destaques aqui do terceiro trimestre, tá? Aqui, venda de aço de 1 milhão de toneladas, venda de minério de ferro aqui de 2,4 milhões de toneladas, então são dois números muito bons aqui, isso aqui foi muito bom mesmo, essas vendas aqui se mantendo em 1 milhão, por isso que teve essa projeção aqui de 900 a 1 milhão de toneladas, então ela tem a expectativa sim de se manter essas vendas. EBITDA ajustado de 20 milhões negativos, tá? Então isso aqui foi ruim, prejuízo líquido também foi ruim, mas eu acho que o mercado estava esperando um prejuízo ainda maior pelo fato de ficar parado o final do segundo trimestre e o terceiro trimestre inteiro o alto forno 3, tá? Então possivelmente estavam projetando um prejuízo ainda maior, tá? Por isso que provavelmente a ação despencou tanto. E após ver que o prejuízo não foi tão grande quanto eles achavam, ela deu esse bom salto para cima, tá? Então tem muito disso. Às vezes o mercado tenta antecipar as coisas e quando saem os resultados, a gente vê que não era tudo aquilo
aquilo que a gente imaginava, e por isso acho que ia ser muito ruim, e foi apenas ruim, tá? Então, por mais que teve um prejuízo, e às vezes isso pode ficar uma dúvida em relação à cabeça das pessoas, como é que a empresa tem um prejuízo aqui de 166 milhões e a ação sobe? O que acontece? Por quê? Às vezes não entende isso. É que às vezes eles precificaram a ação que teria um prejuízo ainda maior, e foi só um prejuízo aqui, como a gente está vendo, de 166 milhões, né? Pra gente, às vezes é muito mais, para a empresa, às vezes é uma pequena pedra no sapato, tá? O caixa aqui tá de 5,7 bi, então tem um caixa muito robusto. Dívida líquida versus EBITDA tá de 0,21 vezes, tá? Então você vê que a dívida tá bem controlada. E como eu falei para vocês, o bom da Usiminas tá com a dívida muito controlada, então isso aqui é bem importante. Aqui tá o volume de vendas, o volume de vendas de minério também, aqui é de aço. A receita líquida aqui foi bem parecida, caiu só 3%. Então do segundo trimestre para o terceiro foi uma receita muito parecida, então foi muito bom. Qual foi o pior? O que foi complicado aqui? O EBITDA, que caiu muito, e o prejuízo. No segundo trimestre teve um lucro de 287 milhões e no terceiro trimestre aqui um prejuízo de 160, então isso aqui foi bem ruim. O bom é que ele está fazendo investimentos ainda, tem aqui um CAPEX aqui de 886, 1% maior que o do segundo trimestre, então você vê que está tendo investimentos, isso aqui é muito bom. E em questão da dívida, a dívida que também diminuiu muito, tá? A dívida estava de 960 milhões, passou aqui para o terceiro trimestre com 353. Então isso aqui é muito legal, você vê que está controlando a dívida. E assim, como eu falo para vocês, a Usiminas está com 2024, 2025 e, se eu não estou enganado, 2026 sem dívida. Então isso aqui vai dar uma corda, vai dar ar para a empresa respirar, conseguir fazer os investimentos e cada vez mais para frente lucrar e ter uma alta produção, tá? Acho que o único problema aqui da Usiminas foi que não conseguiu concluir a reforma do alto forno, e isso prejudicou bastante o resultado dela. Esses 160 milhões de prejuízo acho que foi consideravelmente bom, pelo fato de a gente estar com expectativa e esperando um prejuízo muito maior. Então, dada a proporção do quanto tempo o alto forno 3 ficou parado, acho que isso não foi um resultado até bom, tá? A gente estava com o pensamento de um resultado muito pior. Então, por isso teve essa alta. Acredito que os Usiminas possam se recuperem e tem que deixar... Acho que o único problema, sim, tem que deixar o alto forno 3 pronto o quanto antes para poder melhorar a produção do aço, tá? Mas é isso. Em questão dos Usiminas, eu queria comentar sobre isso com vocês. E agora comentar um pouquinho sobre VEG. VEG que caiu bastante. Ela estava batendo R$35 aqui e do dia 24 aqui pro dia 25 ela caiu mais de 10%, tá, gente? A VEG que é 10% num dia é muito estranho. Estranho não, né? Mas é muito ruim. Você vê que ela pegou aqui as mínimas de 52 semanas, tá? Com 31,47 foi o que bateu aqui. Recuperou um pouco, mas mesmo assim uma recuperação bem baixa. Você vê que tá bem próximo aqui das mínimas. E a gente tava esperando acho que isso não é muito normal, tá? Acho que raramente a VEG já vai cair tanto assim. E após um resultado que não acho que foi ruim. Pode ser que tenha outra coisa que tenha impactado bem a VEG. A gente vai ver aqui, o que eu queria comentar com vocês é essa diferença. Por isso que eu escolhi falar sobre VEG e sobre Usiminas. Usiminas teve um prejuízo e a ação subiu. VEG teve um lucro de 8 bi aqui, ó, um lucro de 1,3 bi e a ação caiu. Então você vê como é as coisas. Você vê que a VEG tendo um lucro de 1,3 bi cai 10% e a Usiminas sobe após ter um prejuízo de 160 milhões, tá? Então essa é a diferença que eu queria falar para vocês, mas vamos aqui falar e dar uma olhada aqui. Em questão da receita operacional líquida aqui da VEG, foi de 8 bi, um pouquinho menor que a do segundo trimestre. O mercado interno foi um pouquinho maior e o mercado externo foi um pouquinho menor, tá? Você vê, mas a diferença é bem mínima, você vê que são resultados bem consolidados, bem crescentes. E se a gente for comparar aqui com a receita aqui operacional de 2022, você vê que tem uma alta aqui de 2,1%, tá? Você vê que cresceu bem de 7,9 para 8 bi. Você vê que o lucro líquido aqui foi menor que o segundo trimestre de 2023, tá? Com uma queda de 4%. Em relação a 2022 foi uma alta de 13%, então você vê que tem uma crescente. Por mais que nesse segundo trimestre aqui foi menor em relação ao terceiro, você vê que em relação ao ano passado foi uma crescente muito boa. O EBITDA ajustado foi um pouquinho menor e o lucro por ação aqui caiu 4%, tá? Mas mesmo assim são ótimos resultados, são ótimos números. Comparando aqui os 9 meses de 2023 contra os 9 meses de 2022, você vê que tem uma alta aqui de 9% em relação à receita operacional e uma alta aqui de 32% em relação do lucro, tá? Então você vê que o lucro cresceu bastante de um ano para o outro. Isso é muito importante, o lucro crescendo novamente. Você vê que a VEG ela traz resultados muito consolidados, tá? Tem investimentos em outros
outros países, como a gente está vendo aqui, ó, os investimentos aqui em milhões. Você vê que ela investiu aqui no terceiro trimestre no Brasil 186 milhões e lá fora externo 245 milhões, tá? Um total aqui de 431, quase meio bi aí de investimento, tá? E você vê que ela tem essa fábrica aqui no México, também está investindo lá. Então isso aqui é muito interessante. Você vê que no segundo trimestre foi um investimento de 444 milhões. Então você vê que tá um investimento bem, muitos investimentos, tá? Você vê aqui comparando com o ano passado, praticamente dobrou, tá? Em relação que o segundo trimestre de 2023. E aqui também tá um pouquinho mais de 100 milhões a mais aí no terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Então você vê que a VEG tem resultados muito consolidados e mesmo assim a ação caiu bastante. Você vê que a ação não perdeu nenhum fundamento. Tem que estudar um pouquinho mais a fundo para ver por que esse resultado caiu tanto assim, tão drasticamente. Será que é prever no futuro? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que tem algum fato aqui que aconteceu? Ou o mercado estava esperando um resultado ainda maior, um crescimento ainda melhor em relação ao segundo trimestre? E como vê um pouco menor, deu essa grande diferença, tá? Eu queria conversar com vocês em relação a isso, porque você vê que é muita expectativa do mercado. Você vê como são duas ações de setores diferentes, uma dando lucro e caindo, outra dando prejuízo e subindo. Você vê que às vezes não condiz com o que a gente pensa. A gente acha que a ação vai lucrar, vai subir, e às vezes não. Às vezes o mercado tenta sempre antecipar o futuro, e às vezes como antecipou de um jeito diferente, de um jeito errado, vai contrário ao que a gente pensa, tá? Então é sempre bom a gente ter essa visão ampla para não ficar só com aquela coisa focada, se vai dar lucro, vai subir. Nem sempre é assim, tá? Mas é esses assuntos que eu queria comentar com vocês em relação à VEG e Uzi Minas, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like e comenta alguma coisa pra gente estar melhorando sempre. Se você quer ajudar o canal aí e o vídeo te ajudou de alguma forma, você quer retribuir, eu fiz o Live Pix, o link tá na descrição. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Tamo junto, gente. Valeu e até a próxima. Fui!